Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Bom dia, meus amigos, estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que este dia seja um dia abençoado, que a gente possa refletir sobre a passagem do Evangelho, entender as mensagens edificantes e que o nosso coração esteja aberto para receber todas as bênçãos que Deus preparou para cada um de nós, porque Ele disse: eu sei que planos tenho para vocês. Então nós só temos é que confiar e hoje tudo vai dar certo. Vamos ter o pensamento positivo e que Jesus nos dê esta sabedoria, ouvindo esta melodia. Vamos procurar uma posição agradável, relaxar o nosso corpo físico, a nossa mente, inspirando e respirando profundamente, e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, do nosso amigo Lorival Lopes, é a de número 94. Ela diz o seguinte: evite o mal e o negativismo, para não atrair consequências ruins. Se viu ou ouviu algo maléfico ou desastroso, não seja você quem vai passá-lo adiante. Leve aos outros apenas o que seja agradável, que dê paz, que traga incentivo, que impulsione para a frente e proporcione melhorias. Examine cada coisa, cada fato, cada notícia com sabedoria, bondade e otimismo, e separe o joio do trigo. Tudo que observar ou agir, faça-o sobre o imperativo dos seus valores pessoais, sem perder tempo com mesquinharias e maldades. Conserve sempre firme a esperança. Filtre o mal, defenda a paz e será feliz. Que linda mensagem! É isso mesmo, meus amigos. Quantas vezes recebemos uma mensagem e nem avaliamos, não refletimos sobre ela, e vamos compartilhando, vamos filtrar essa mensagem que chega a nós. Se for algo bom, tudo bem, mas se for algo que vai prejudicar o outro, pare ali e vamos filtrar esse mal, né? Bom, que Jesus nos dê essa sabedoria. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o 7. Provas da riqueza e da miséria. O capítulo, Kardec começa dizendo o seguinte:
não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece-se daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, ele disse, Jesus, você deve desfazer-se dos seus bens que possui e depois me seguir. Ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem
e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba, no futuro, toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população, que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora de seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a execução dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência, utilizada na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisa. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Que assim seja. Então, meus amigos, que possamos compreender essa passagem, a utilidade providencial da riqueza, né? As provas da riqueza e da miséria. Bom, a primeira pergunta que nós devemos fazer: por que Kardec ele inicia essa passagem e fez questão de nos orientar, de nos alertar que nós precisamos interpretar, refletir bem, entender melhor, né? A respeito dos ensinamentos de Jesus. Porque, meus amigos, nós sabemos que Jesus, ele não deixou nada escrito. Foram seus discípulos e aqueles que o ouviam que divulgaram suas palavras. E muitos não colocaram exatamente como Jesus falou. E segundo, porque os ensinamentos do Mestre foram escritos
na língua hebraica, aramaico, grego. Ou seja, tinha várias línguas com vários significados. E nessa passagem, o que Jesus fala sobre a riqueza e a miséria é que cada uma tem sua importância particular para quem a possui. Em momento nenhum, Jesus está dizendo que não devemos ter dinheiro para nos melhorar. Tanto a riqueza como a pobreza, ambas são necessárias para o crescimento espiritual do homem. E todos nós, encarnados e desencarnados, já passamos por esta fase. Hoje estamos encarnados ricos, amanhã podemos estar pobres. Então, são provas carnais que o espírito precisa passar para evoluir na sua jornada espiritual. A diferença é que a riqueza é a prova mais difícil. Por quê? Porque ela faz o homem passar por tentações, por desejos, por ambições. Faz o homem se apegar mais aos bens materiais que conquista. E isso faz com que a sua alma se afaste de Deus. O homem passa a pensar mais no ter coisas, do que no ser bondoso, ser caridoso. E aí vem o orgulho, vem a ambição, vem a vaidade, que vai destruindo esta alma. Já a prova da miséria, ela é para o espírito a prova que faz com que ele passe pela resignação no corpo físico, pela paciência. Esta prova é para ele aprender a lutar com toda a sua força e sair da situação em que se encontra. Porque nós sabemos que muitos se revoltam, pois não aceitam a situação que estão vivendo. E aí faz florescer dentro de si a raiva, os ciúmes, que passa a dominar. Deus nos criou simples e ignorantes e deu a todos nós as mesmas oportunidades. E é o espírito, que vai evoluindo, crescendo moralmente, espiritualmente, conforme as provas que ele vai passando em cada reencarnação. Porque a cada uma dessas nossas vidas, Deus nos deu livre-arbítrio. Portanto, as escolhas do que vai acontecer são nossas. Nós é que precisamos avaliar o que a gente quer levar na nossa mala quando retornarmos para o mundo dos espíritos. Mais virtudes ou mais vícios? Pensemos nisso. Que Deus nos dê essa sabedoria para que a gente possa compreender melhor essa passagem do Evangelho de hoje. O porquê que determinadas coisas a gente passa e que nós possamos usufruir corretamente os bens que o Senhor nos concede. Então, neste momento, vamos juntos na mesma vibração,
agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima Maria. Agradecer por mais este banquete, porque estamos vivos. Agradecer por tudo que Ele nos dá e nos dá de graça. Vamos pedir a Jesus que ilumine e toque em nosso coração, que a gente possa se transformar seguindo os ensinamentos do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: tempo, sonho, amor, felicidade não andam juntos, porque achamos que teremos o tempo para tudo, mas quando se acorda do sonho de viver, o tempo já foi embora e levou o amor a ser vivido junto, nos tirando a possível felicidade. Assim jogamos com a vida e somos os perdedores, porque sempre nos achamos espertos e prudentes para viver para o melhor, quando na verdade deixamos de viver e acordamos no vazio, no fim da ampulheta do tempo. Saborear cada bom momento, cada encontro, é viver o tempo certo. Lembrando Jesus, por que andais preocupado com o dia de amanhã? Cada dia tem o seu bem e o seu mal. Viva e ame com o coração, sem o orgulho e o medo da rejeição, pois o amor nunca é rejeitado se for vivido no nosso coração. E se aceito no outro, então se completa, se compartilha e gera a energia da felicidade na vida. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.